analisando tudo que Jesus ensinou, o ensino, a direção, o objetivo principal pelo qual Jesus veio ao mundo, convidando o homem a crer na mensagem que ele pregava, a seguir a direção que ele ministrava. Vamos analisar o principal objetivo, o conteúdo da mensagem de Jesus, o que era que Jesus priorizava, qual era a prioridade do chamado de Jesus para a humanidade, para onde Jesus conduzia as pessoas e para quê? Repetindo, vamos observar para onde Jesus conduzia as pessoas e para quê? Através dos seus ensinos. Vamos ver uma coisa aqui. Jesus vai dizer assim: eu vim salvar e buscar. Em várias situações, Jesus vai dizer o foco da mensagem de Jesus, o objetivo de Jesus vir trazer essa mensagem. Quem crê em mim, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o foco de Jesus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Vai observando o conteúdo principal e objetivo da mensagem de Jesus, para onde ele chamava o homem e por que ele convidava o homem. Olha o que Jesus vai dizer. Quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Olha o que Jesus vai dizer. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da vida para a morte. Olha o que Jesus vai dizer. Eu não vim ao mundo para condenar. Eu vim para salvar. Eu vim para buscar os que se haviam perdido. Meus amados irmãos, vamos entender uma coisa aqui. O objetivo da mensagem do Evangelho ser propagada para a humanidade é por esse motivo. Salvação, irmão. Toda obra que Deus operou, todo feito de Deus, toda manifestação do amor de Deus, todo ato de amor e de misericórdia de Deus, foi por um só objetivo. Salvação. Salvação para o homem perdido, que está condenado a um juízo eterno, que está condenado à eternidade sem Deus, a um juízo eterno. Todo trabalhar, propósito, manifestação de Deus foi para salvar o homem. Tudo que Deus operou, a manifestação do amor, da misericórdia, da graça de Deus, é para salvar você, eu e todos nós, seres humanos. Eis o objetivo de Cristo vir ao mundo e de anunciar a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. Todo o conteúdo da mensagem de Jesus direciona o homem nele, para encontrar nele a salvação e a vida com Deus. Todo o conteúdo de Jesus direciona o homem para Cristo. Toda a mensagem de Jesus. Jesus não pregou nenhuma mensagem conduzindo, orientando, ensinando ninguém a buscar uma vida com Deus ali, aqui, acolá, nesse ambiente ou nesse, naquele. Não, o verdadeiro é esse, o verdadeiro é aquele. Jesus não ensinou ninguém a buscar nenhum lugar verdadeiro.
nenhuma religião verdadeira está dentro de nenhuma igreja verdadeira para ser salvo. Porque salvação Jesus mostra que é por ele, crendo. E o lugar que Jesus orienta o homem a ir para encontrar essa salvação é ele, irmão. É ele. Vamos usar a inteligência, o raciocínio. Vamos pensar. Vamos usar o senso crítico. Não vamos ser deixados levar pela alienação do que esses homens estão pregando. Não, porque aqui é de Deus, tem que fazer isso. É por aqui que você é salvo. Tem que praticar isso, tem que guardar isso, tem que viver isso, tem que estar aqui, tem que cumprir isso. Calma. Não se deixe levar por essa alienação, com a mente cauterizada, dentro daquilo que os homens estão pregando nas diversas religiões, onde se denominam de Deus. Você não foi chamado para ser guiado, para estar e viver subjugado dentro de nenhuma religião ou igreja, subjugado na autoridade e o domínio de nenhum líder religioso que diz que é a autoridade de Deus para a sua vida. O caminho, o lugar que Deus mostra para você estar, se submeter, se entregar com obediência e devoção, não é a nenhuma religião, é a Cristo, por fé na palavra dele, você viver consagrando e devotando sua vida a Deus, por onde você vai estar santificando o seu viver para se manter na comunhão com Deus, é guardando e praticando a palavra de Jesus. Pare para observar, irmãos. Faça o que Jesus disse. Examine as Escrituras, porque você vai ver as Escrituras testificando de Cristo para você estar, seguir, crer, confiar, se entregar e ter a esperança de Deus por Cristo. As Escrituras não testificam de nenhuma religião, de nenhuma vida religiosa. As Escrituras não testificam para o homem encontrar Deus, ser salvo, estar vivendo com Deus. As Escrituras não testificam de nenhuma vida escravizada no legalismo religioso dentro de nenhuma dessas religiões, igrejas que dizem que é casa de Deus. Vá buscar conhecer a verdade. Observe que toda a direção de Jesus para o homem ser salvo, para o homem chegar a Deus, para o homem encontrar livramento do juízo, é nele, é por ele. O objetivo da pregação do Evangelho não é convidar ninguém para melhorar de vida, para ser bonzinho, viver a formalidade religiosa, fazendo obra de caridade, dando cesta básica, fazendo comercial de distribuição de alimento, para dizer que é bom, para ser merecedor do céu. Por isso aí, por essas obras, ninguém vai ter a aprovação de Deus para chegar a Ele. Pelos méritos e obra dos homens, pela vida escrava de igreja, por onde o povo está se gloriando de que são de Deus, ninguém vai chegar a Deus. Pare para entender, conhecer e aprender de Cristo. Não, mas o meu pastor me ensina assim, na minha igreja é assim. Todas elas são assim. Todos os pastores ensinam assim assado. Mas você, se quer vida com Deus, Deus te mostra a quem tu deve buscar a direção. Não é de pastor nem de igreja nenhuma. É em Cristo, por Cristo. Tu tem que aprender de Cristo. Tu tem que conduzir tua vida devota e consagrada a Cristo, pela palavra dele. Para entender, irmão, por que é que tu precisa crer em Jesus. E como tu pode estar na segurança, na promessa, na proteção da salvação de Deus. Para buscar conhecer essa verdade. Todo o objetivo de Jesus era convidar o homem perdido para ser salvo. E essa salvação é nele, por ele. Venham a mim, creiam em mim, estejam em mim, guardem minhas palavras, me sigam. Alguém chegou para mim e disse, mas irmão Wellington, eu quero entender, que eu quero servir a Deus
com conhecimento na verdade dele. O Senhor fala tanto de igreja, porque a igreja não pode estar isso, aquilo, outro. Mas a gente não precisa de uma igreja para aprender de Deus. A gente não precisa de um pastor para ensinar a gente. Olha a mentira. Olha o engano. Para você aprender de Deus, você não precisa de uma igreja. Você não depende de uma vida com Deus por meio de igreja. Para você aprender de Deus, você não precisa de um líder religioso de igreja, pastor. Olha, entenda uma coisa. Quando você falar de igreja, entenda que igreja é essa. Que você tem o entendimento que está falando. Igreja é lugar. Você não precisa de um lugar para aprender de Deus. Quando você falar de pastor, entenda o princípio que você está falando. Pastor, líder religioso dentro de uma instituição, onde ele se coloca como soberano. Você não precisa disso. Mas, irmão Hélio, a gente não precisa de uma igreja, de um pastor. Aí eu pergunto, vai examinar as Escrituras? Vai examinar a igreja cristã no período apostólico? Os discípulos de Cristo? A igreja que Jesus fundou? Deixa eu te fazer só uma pergunta, para você trabalhar o seu entendimento. Eu quero que você se questione. Eu quero que você use o senso crítico para você aprender. Não é recebendo tudo e dizendo amém, glória a Deus, aleluia. Não é dentro de um emocionalismo que você vai ter o conhecimento da verdade. Você vai ter o conhecimento da verdade quando você for prudente. Se interessar a conhecer a verdade. E buscar conhecer a verdade pela fonte, pelo princípio, não pelas igrejas, pelos homens. Você tem a palavra. Mas eu não sei ler. A fé vem pelo ouvir. Mas não é ouvir a palavra de Deus por pastor, não. É ouvir a palavra de Deus por quem está pregando o evangelho. Não é por quem tem título de igreja. Quem está dentro de uma igreja com o título de soberano de Deus. Jesus não deixou isso. Jesus fundou a sua igreja, não foi dentro de uma instituição. Jesus não fundou, não estabeleceu nenhuma instituição como igreja para o povo estar. Jesus não ensinava o evangelho e não pregava o evangelho dentro da igreja. É verdade que ele ia para o templo pregar o evangelho, para levar a luz para aqueles que estavam cegos dentro do templo, que não queriam enxergar a luz. Mas Jesus não se deteu no templo. Jesus não orientou ninguém a estar vivendo para Deus dentro do templo. Ao contrário, Jesus mostrou que aquela dispensação ia findar. Não era mais por ali, aonde o homem deveria buscar a direção de Deus. E aonde é, irmão Wellington? Se não é na igreja, é por Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas, irmão Wellington, não é na igreja que a gente aprende de Jesus? Aí é que está a investida do diabo. Esses lugares centrais que foram criados com a mentira de casa de Deus, onde Deus mora, onde Deus habita, é onde está a investida de Satanás, colocando um homem como autoridade de Deus para o povo, colocando um ambiente como um lugar místico, sagrado, santuário, templo, para o povo estar lá servindo a Deus, estabelecendo o altar, onde ficam os homens que dizem que são autoridade de Deus, para o povo estar se dirigindo a Deus por meio do altar dentro da igreja. É aí que está a investida de Satanás. Com essa ideia de igreja, casa de Deus, onde ele colocou homens para fazer o povo pensar que são homens por onde eles têm que ser guiados para Deus, que se denominam autoridade de Deus, que se denominam o guia de Deus para o povo. É aí que entra a mentira de Satanás. Jesus não deixou a sua igreja, nem orientou sua igreja, que é pessoas, a estar escravizada em nenhum ambiente religioso, subjugado na autoridade e no domínio de nenhum líder religioso.
Jesus não deixou esse princípio para a sua igreja estar submissa, escravizada, centralizada, como se fosse para Deus, dentro de um ambiente sobre a regra e a direção dos líderes, vivendo um bocado de regra, de norma, de meta, de julgo e fardo de servidão, como se fosse para Deus. Jesus não deixou isso. E esse irmão me perguntou, mas irmão, não é na igreja que a gente se reúne? Não. Aonde foi que Jesus se reuniu? Qual foi a igreja que Jesus se reuniu com os discípulos? Qual foi a igreja que os apóstolos viviam dentro? Os apóstolos se reuniam com os demais que professavam a fé nas casas, nos lugares que eles marcavam para se reunir. Não era uma igreja, uma denominação, uma instituição sobre a autoridade eclesiástica do legalismo religioso, onde o homem é o imperador, a autoridade de Deus para o povo. A igreja de Cristo nunca se reuniu dentro de tais ambientes com esse princípio, nessa regra. Isso foi colocado por Satanás, onde ele cria o sistema religioso, que é uma grande arma que Satanás usa para impedir muitos do conhecimento de Deus, vivendo preso nessa mentira, dentro desses ambientes, subjugado, escravizado, no domínio e na autoridade dos homens. Temos que questionar, irmão. Não é só dizer, é assim. Aí o irmão disse para mim, mas irmão, tem que ter uma igreja. Bem, me mostra onde Jesus ensinou isso que você está afirmando, que você aprendeu na tua igreja, com o teu pastor. Mas irmão, tu crê que não pode estar sem uma igreja, senão ele morre. Quer dizer que o lugar de vida com Deus é a igreja ou é Jesus? Eu, para ter vida com Deus, eu dependo de igreja, lugar, porque eu quero que você entenda isso. Quando falamos de igreja, e entenda que você está falando do ambiente, onde você centraliza toda a vida de Deus dentro dele. Aí eu te pergunto, a minha vida com Deus, ela é dependente de uma igreja, um ambiente, para estar ali subjugado na regra do homem, na autoridade eclesiástica, do homem vivendo o legalismo. Minha vida com Deus depende disso ou de Cristo? Do conhecimento, da fé e da minha vida voltada, crendo nele, guardando a palavra dele. E para que eu conheça a palavra do Senhor, para que eu seja instruído na palavra do Senhor, eu preciso ler a Bíblia, aprender de Cristo na Bíblia. Eu preciso ouvir homens, não é um pastor dentro de uma igreja. Eu preciso estar com meus ouvidos atento a ouvir. Eu preciso ouvir de tudo, mas eu tenho que reter para a minha vida de disciplina com Deus o que é bom, o que é o ensino de Cristo, a doutrina de Cristo. Não importa se é um homem que diz que é a autoridade de Deus dentro de uma igreja, ou se é um irmão que está na rua, na porta, trazendo esse ensino. Ok? Wellington. Eu tenho que apenas ser prudente. Não é o homem e o lugar que ele está que eu devo me submeter como se fosse a Deus. É a palavra. E quem está pregando a palavra, eu preciso honrar. Eu preciso crer e obedecer no que ele está pregando. Não é nele, pela autoridade dele. É na palavra que ele prega. Não é pelo título de pastor dentro de uma instituição que ele tem. Eu tenho que crer na palavra. Se ele não está pregando a palavra, se ele não está trazendo a doutrina de Cristo, a própria palavra me ensina isso, não dá ouvido. Não crê, porque essa pessoa não tem a Deus. Essa pessoa não é de Deus. O próprio Jesus adverte os seus discípulos no tempo que ele estava na terra. E até hoje nos adverte com a sua palavra, que é hoje, ontem e eternamente. A palavra dele não muda, é a mesma. O próprio Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas.
Quem são esses falsos profetas? São esses que estão dentro das igrejas, nos púlpitos das igrejas, se denominando homens de Deus, trazendo para o povo ensinamento que dizem que é de Deus. É aí que nós temos que ser prudentes. Não se deixe levar pelo homem. Analise se ele está pregando a verdadeira profecia. Se não for o evangelho, a profecia revelada de Deus, essa é a verdadeira profecia. Ele é um falso profeta. O falso profeta é aquele que está pregando uma profecia, um ensino, uma doutrina, que não é a doutrina de Cristo, que não é o evangelho de Cristo. Você tem esse entendimento? Você sabe discernir um falso profeta? Você sabe observar e conhecer um falso profeta? Sabe não. Sabe por que você não sabe? Porque você olha a aparência, porque você olha o título, porque você olha a posição dele, porque você olha a igreja que ele está. Não é o pastor, é homem de Deus. Ele está pregando ali, é o pastor. Tem a igreja dele, o ministério é grande. Ele é homem de Deus. Por isso que você está vivendo preso, perdido, no anátema. Porque você não tem discernimento. Você não sabe discernir a luz das trevas. A luz é a verdade de Deus. As trevas é a mentira do diabo. Sabe por que você não sabe discernir? Porque você não tem o conhecimento da verdade. Discernimento não é nada sobrenatural, espiritual, não. Discernimento é conhecimento. E o conhecimento das coisas de Deus, nós temos que ter pela palavra. Por isso que Deus vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. É o conhecimento que nós temos que buscar para estar sendo liberto da mentira, conhecendo a verdade e se mantendo nessa verdade. Não se deixando levar pelos falsos profetas que pregam a mentira do diabo como se fosse a verdade de Deus. Estão aí. Cada dia se levanta um com a mensagem. Cada dia se levanta um com o movimento. Cada dia é um vento de doutrina. Estão aí. O mundo está cheio de igrejas, de púlpitos, de casas que dizem que são de Deus. E dentro dessas igrejas, desses púlpitos, desses altares, os homens estão lá, dizendo que é a autoridade de Deus. Levando o povo na mentira, dizendo que Deus está operando dentro desses ambientes. E é o diabo se andando lá. Porque são falsos profetas. Pregando um evangelho anátema. Ministrando uma doutrina que não é a de Cristo. Instruindo o povo. Dentro de heresias de perdição. Levando o povo a escravizar-se. Sacrificando sua vida. Devoltando o seu viver. Em trabalhos, obrigações, como se fosse para Deus, que não é o evangelho. O mundo está cheio dos falsos profetas, juntando multidões dentro das igrejas para estarem perdidas de Deus, a trabalho do reino das trevas, tirando esse povo do conhecimento da verdade. É sério, irmão, que eu estou aqui levando para vocês. É importante isso, você parar para... Seja prudente, pare para analisar. Não, irmão, é um falso profeta, é um herege. Prega contra a igreja, prega contra os pastores. Meu amigo, liberta a tua mente dessa influência de igreja e de pastor. Deixa a tua mente livre para ser iluminada pela luz de Deus, que é Cristo, o que Ele ensinou. Meu amigo, não fique alienado dentro dessa direção que você está recebendo por esse líder religioso. Dentro dessa igreja, desse sistema religioso, que está cauterizando a tua mente, obscurecendo o teu entendimento, te privando do conhecimento da verdade de Deus, à luz do Evangelho de Cristo. Meu amigo, desperte. Você está pensando que vida com Deus, salvação de Deus,
É porque você está dentro de uma religião, é? É porque você não bebe, não rouba, não mata, não fuma, faz bondade, vive as práticas religiosas? Você está pensando que tua vida com Deus é por esse mérito, é por esse meio, é dentro da tua atividade religiosa? É por meio da tua vida formal religiosa? É por meio da tua vida consagrada e devota dentro da religião? Você está pensando que está seguro na salvação? Você está pensando que faz parte do povo de Deus, igreja de Deus, dentro dessa igreja do homem? Guiado na doutrina do homem? Seguindo a influência do homem? Submisso à autoridade e ao domínio do homem? Você está pensando que a tua vida com Deus é garantida, é aprovada, porque tu estás cumprindo toda a atividade, todo o compromisso, toda a responsabilidade de trabalho dentro dessa igreja, nos trabalhos que essa igreja te dá para cumprir como se fosse de Deus? Você, até agora, está apartado da vida com Deus por falta do conhecimento, pelo entendimento obscurecido. A sua vida com Deus só vai ser real quando você for liberto, tiver a transformação do teu entendimento e o teu entendimento iluminado para tu conhecer a verdade por onde tu vai ser liberto. Aí o irmão chega para mim, mas irmão Hélio, nós não precisamos de uma igreja, nós não precisamos de um pastor. Aonde Jesus ensinou isso? Aonde os apóstolos? Eu faço sempre essa pergunta e ninguém consegue responder. E não vem trazer texto fora do contexto, porque vocês com esses textos só enganam os meninos que não são prudentes para examinar, para estar cuidando na sua vida na doutrina. Estão aí vivendo suas vidas cuidando nas igrejas guiadas por vocês. Vocês só enganam os meninos com esses textos e essas aplicações doutrinárias que vocês dão. É a pergunta que eu sempre faço quando alguém me questiona. Não, mas tem que ceiar, tem que ser batizado, tem que estar numa igreja, tem que ter um pastor. Não pode ser crente fora da igreja. Não pode ter comunhão com a igreja se você não está na igreja. Mas a igreja que eu tenho comunhão não é essa igreja que tu estás aí, vivendo a religiosidade com esse grupo de religioso. A igreja que eu tenho comunhão, a igreja que eu estou inserido, não é esta tua igreja, esse ambiente religioso. A igreja que eu tenho comunhão, estou inserido, é o corpo de Cristo, que é formado por pessoas que estão espalhadas nos 4 cantos da terra. Independente do lugar que estão, são igreja de Deus, porque estão selados com o Espírito Santo. Não é com a carteira de membro da tua igreja pelo batismo que o teu pastor fez, que tu torna-se membro da igreja de Deus. Para você ser membro da igreja de Deus, você precisa ser batizado. Não é pelo teu pastor da tua igreja, pelo batismo da água, no cerimonial religioso que ele faz. Ele não tem autoridade nenhuma para inserir você no reino de Deus. Esse teu líder não tem autoridade nenhuma para proporcionar pelo batismo a remissão dos pecados. Isso só a Cristo pertence. Eles já começam na mentira do diabo por aí. O batismo que você precisa passar, receber, para ser incluso no corpo de Cristo, fazer parte do reino de Deus, ser membro dessa igreja de Deus, que é pessoas que estão inseridas nesse corpo, é o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, só quem batiza é Jesus. E Jesus só batiza o pecador que nele crê e se converter. Recebe esse batismo, recebe esse selo, recebe a garantia, recebe ser incluso no reino de Deus, no corpo de Cristo. Não é esse batismo que as igrejas fazem. A igreja católica, as igrejas evangélicas, as igrejas de Mórmon, todas elas pregam esse batismo, que os apóstolos não pregaram. Não vem trazer texto que fala de batismo nas águas lá, que esse batismo nas águas que era feito lá naquele período, não é o batismo que Jesus fala em Marcos 16, 15.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus não está falando de crer nele e ir para uma igreja ser batizado. Jesus está falando na hora que o pecador crê nele, é batizado. Porque a salvação é a garantia do selo. Quando o indivíduo crê com arrependimento, ele é batizado, que é a garantia de que ele está na promessa da salvação. Jesus não está falando de batismo de pastor dentro de igreja nenhuma. Não vem trazer esses textos, não. Ah, porque Paulo batizou, Pedro batizou, a Cornélio e a família dele. Não tem nada a ver ali com regra, com doutrina para a salvação, com ordenança para a igreja se submeter. Os apóstolos não pregaram isso, que hoje é pregado por esses pastores, chegando ao ponto de colocar a salvação, tirando o mérito da cruz de Cristo, tirando a exclusividade do sacrifício de Cristo, por onde o homem é salvo. Eles adicionam com esse cerimonial de batismo, chegando a dizer, se não for batizado não é salvo. Anulando, irmãos, esses miseráveis filhos de Satanás, que se denominam homens de Deus, que dizem que é obreiro, pastor, profeta de Deus, são obreiros de Satanás. Eles chegam a anulam o sacrifício de Cristo, para colocar você preso num cerimonial, que é o mecanismo que eles usam para te manter escravo de igreja no domínio dele. Se não for batizado, não é salvo. Estão pregando isso, irmão. Se não tiver dentro dessa igreja, não é salvo. Se não der o dízimo, não é salvo. Olha o que esses miseráveis filhos de Satanás, eles fazem com o sacrifício de Cristo. Eles anulam o sacrifício de Cristo. Estabelecem cerimoniais, rituais, obras, vida de igreja, para fazer o povo entender que se não estiver ali, não é salvo. Se não praticar, não é salvo. Esses homens são de Deus, irmão. Tu acha que tu vai aprender de Cristo dentro dessas igrejas? Mas, irmão, não tem nenhuma igreja séria? Me mostra uma. Eu não vou arriscar dizer que tem. Me mostra uma. Você não tem que procurar a igreja verdadeira, irmão. Você tem que... E aí, irmão? Ok. Você tem que buscar conhecer a verdade. Não centraliza a tua vida dentro de nenhuma igreja, porque esse não é o caminho e o meio de vida com Deus. Centraliza, prioriza a tua vida no conhecimento de Cristo. É o que Paulo vai dizer. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Toda a mensagem do Evangelho, o conteúdo dela, dirige o homem a Cristo por uma única necessidade maior. Salvação, salvação, salvação. Jesus não chamou ninguém para seguir a Ele, para ganhar bênção, vitória, prosperidade, como hoje estão vivendo dentro das igrejas. Jesus chamou o homem para vir a Ele, para alcançar o perdão, a justificação, a salvação, receber o descanso na alma, a promessa da vida eterna e ter a comunhão com Deus, para que quando deste mundo sair, conduza-se para a vida eterna e não para o juízo eterno. Foi para isso que Jesus veio. Essa é a mensagem do Evangelho. É para onde Jesus chama o povo. Não é para estar dentro de igreja aglomerado, vivendo uma fé no nome dele, cheio de ritual e sacrifício e práticas pagãs, de vidas abomináveis, de obras reprovadas por Deus, escravidão religiosa. Jesus não chamou ninguém para viver desse jeito, nesse princípio, preso nesses ambientes, subjugado na autoridade dos homens, como se fosse a autoridade de Deus para o povo. Jesus não chamou ninguém para isso, irmão. O Evangelho nos convida à libertação. Jesus mandou pregar o Evangelho para libertar o povo. O diabo levanta os mensageiros dele e levanta a igreja evangélica para chamar o povo para dentro da igreja evangélica, para prender o povo, manter o povo preso. Onde o povo está ali escravizado e colocam a vida deles a serviço de igreja. O pior de tudo, entendendo que estão servindo a Deus, que estão consagrando a vida para Deus,
que estão servindo a Deus na obra de Deus. Olha para aí, irmãos. Então, meu irmão, eu não peço para você acreditar em mim. Chegou um irmão para mim e disse assim: irmão Wellington, tu não sabe, tem tanto pastor com raiva de você, aqui onde você mora, no bairro do Pina, cidade de Recife, estado de Pernambuco, aonde eu moro. O irmão chegou para mim e disse: irmão Wellington, tem tanta gente com raiva de você, defamando você, dizendo que você é um herege, dizendo que você é um revoltado com a igreja, é um insubmisso à autoridade. A autoridade de quem? Aonde Jesus me mandou ser submisso à autoridade de algum homem, como se fosse para Deus. A única autoridade que eu tenho que estar submisso para com Deus é a de Cristo. Ele é a autoridade de Deus para a minha vida. Jesus não mandou ninguém estar submisso à autoridade de Pedro, de Paulo ou de João. Jesus não colocou Pedro, Paulo, João como autoridade de Deus para o povo se submeter. Jesus colocou a palavra dele para o povo estar afirmado, guardando, praticando, obedecendo a ele. Se ele é Senhor e você não guarda a palavra dele, não adianta você dizer: Senhor, Senhor. Olha o que Jesus vai dizer: vós me chama de Senhor, mas não faz o que eu mando. Vocês estão mais dispostos a obedecer seus pastores, a quem vocês têm por Senhor, a quem vocês estão servindo, não é a Cristo. Porque isso que os pastores de vocês levam vocês a viver e praticar como regra de fé, de vida com Deus, não é o que Jesus ensinou. E aí, é por isso que eles ficam com raiva de mim, porque eu denuncio a mentira, condeno a mentira, mostro a verdade, levo a luz e atrapalho o negócio deles. É por isso que eles ficam com raiva de mim. É por isso que eles se aborrecem comigo. É por isso que eles manipulam os seus discípulos dentro das suas igrejas para dizer: cuidado com o Wellington. Não dá ouvido ao Wellington, não. O Wellington é um herege, é um revoltado, fala de igreja, fala de pastor. Estão com raiva de mim? Vivem me caluniando? Não é porque eu falo de ninguém particular, é porque eu prego a verdade, que denuncio a mentira que é pregada pelos pastores dentro dessas muitas igrejas. Eu não falo de igreja nem de pastor, eu denuncio a mentira pregada pelos pastores dentro dessas igrejas. A quem o povo está seguindo? Esses homens que dizem que é de Deus. E eu tenho a ousadia e a coragem que Deus me deu para pregar contra o sistema de Satanás, chamado sistema religioso. Eu prego contra o reino das trevas, que é esse sistema religioso, igrejas, onde o povo está, vivendo como se fosse para Deus. Eu tenho coragem de pregar contra esse sistema. Sabe por quê? Porque eu não estou... Portaria. Chegou, Dano. Vou botar no social. Está entendendo? Eu prego contra o sistema, denunciando a mentira que o sistema propaga, porque eu não estou a serviço do sistema. Eu não sou produto do sistema. Eu não estou na autoridade dos líderes do sistema. Eu estou na autoridade de Deus. Eu sou um produto, uma propriedade de Cristo, a serviço do reino de Deus, não do sistema nenhum, pelo Evangelho. É por isso que eles falam mal de mim, ficam irados e zangados comigo. Ficaram com Jesus, ora, não vão ficar comigo. Está entendendo, irmãos? É isso aí que você tem que buscar. Seja inteligente, esteja mais atento a ouvir